Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lucineide Blanco, sou pastora da Igreja do Nazareno da Família em Hortolândia e quero nesse momento trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E o texto que nós vamos estar estudando está no capítulo 14, versículo 4. Quero ler o versículo 4 com você e o versículo 13. Me acompanha na leitura, por favor. Endurecerei o coração de Faraó para que o persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Versículo 13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que bênção, que maravilha. Gente, esse momento aqui no capítulo 14 é um momento onde o povo de Israel, eles estavam diante do mar vermelho, e eles olham para frente, eles começam a ver também que o faraó está se aproximando. E quando esse faraó está se aproximando, o povo entra em desespero, porque faraó voltou para buscar o povo e levar de volta para o Egito, para que eles pudessem continuar sendo escravos. Mas no versículo 4, quando nós lemos, o versículo diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Faraó estava ali de volta, ou melhor, estava atrás do povo de Israel por permissão de Deus. E Deus disse que tudo aquilo era para que ele fosse glorificado. Olha que maravilha, né? E quando a gente olha para esse texto, vendo Deus não sendo pego de surpresa, porque ele é soberano, ele é onisciente, onipresente, né? Nós podemos ver o cuidado que Deus tem com os seus. E olha para o povo, né, do Egito, ou melhor, o exército do Egito. Eles vieram, se você olhar no versículo 6, 7, você vai ver que Faraó pegou os seus melhores cavalos e cavalarianos, pegou os seus melhores carros e foi atrás do povo de Israel, para trazer de volta, para poder escravizá-los novamente. Mas uma coisa que a gente começa a ver nesse momento é que o povo de Israel, quando vê o faraó, sabendo que o faraó era uma autoridade, era poderoso e estava chegando perto deles, o povo começa a ficar temeroso. O povo fica com medo, o povo começa a se apavorar, o povo começa a ficar sem uma situação, sem como agir, como fazer. Mas a palavra de Deus diz que o povo começou a se alarmar e entrar no desespero. Mas quando a gente olha para o versículo 10, bem no finalzinho, diz assim, olha, eu vou ler o versículo 10 inteiro para que você possa entender. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram, diante de uma situação, né, de pavor, de medo, eles começam a entrar no desespero. A pergunta que vem para nós é, nesse momento, o que nós podemos fazer? Quando não tem mais saída, quando você olha e parece que todas as portas estão fechadas, parece que não há uma saída para que você possa resolver tal situação na sua vida, ou no momento de saúde, no momento no qual nós estamos passando no nosso país, com esse vírus que está alarmando, amedrontando a população. Então isso nos faz lembrar desse momento que o povo estava ali também, com medo do seu inimigo, com medo do faraó, do que ele poderia estar fazendo. Mas o que nós podemos olhar nesse momento é o que nós devemos fazer quando tudo parece que diz que não, parece que tudo vai contra, né? O que a gente faz? O povo mesmo nos deu essa dica aqui no capítulo 14. Eles viram o povo de Israel, o exército chegando, e o texto diz que eles clamaram a Deus. Eles clamaram ao Senhor. Mas quando eles clamaram a Deus, você vê no versículo seguinte, eles estão reclamando também, dizendo por que Deus tirou eles de lá e agora trouxe para ali, para morrer ali no deserto, Então eles entraram num pavor.
e medo. O medo, o que que o medo faz numa pessoa? O medo, ele vai paralisando. Uma coisa que você é acostumado a fazer todos os dias. Todos os dias. Se você tiver com medo, você começa a tremer, você começa a entrar no desespero, você não consegue. Um exemplo, se você está na rua, você acha que está sendo perseguido e quer abrir o carro, você não acha a chave do carro, você não consegue chegar aí, quando acha a chave, abrir o carro, você entra no desespero, coisa que você sabe fazer. E quando você entra dentro do carro, você não consegue, de tanto tremer, colocar a chave ali para poder ligar o carro, porque o pavor, o medo nos toma de tal forma que nos deixa paralisados. Então, nesse momento, nós temos que manter a calma, refletir. É difícil? É. Mas a gente aprende com a palavra de Deus como que a gente deve agir. Primeira coisa que nós devemos fazer é clamar a Deus. Clamar a Deus, orar como o povo de Deus tem feito. Nós estamos voltando à prática que nós já devíamos ter há anos, há tempos, desde que nos tornamos como servos do Senhor. A oração tem que fazer parte da nossa vida, do nosso DNA. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então, é gostoso, é maravilhoso conversar com um amigo. É bom, é maravilhoso conversar com o Senhor em oração. Levar as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas vitórias e participar com esse Deus maravilhoso. Afinal, somos seu filho e Ele é o nosso Pai. Então, quando nós olhamos e falamos, pastora, mas todo mundo tem medo, nós estamos passando um momento no país que é difícil, no mundo, aliás, é difícil, mas nós podemos aprender que controlar o medo é algo que nós realmente temos que ter isso no nosso dia a dia, porque senão em tudo nós vamos entrar no desespero. E o bom da palavra de Deus é que ela nos ensina. Né? Se você olhar o versículo 13, Moisés, ele vai dizer para o povo, o que Moisés fala? Moisés diz para o povo, aqui, olha só, não temas, não temas. Moisés viu aquele povo ouriçado, todo mundo nervoso, imagina, um contamina vários. O povo nervoso, Moisés olha para o povo e diz, não temas. Um contra toda aquela multidão do povo de Israel, dizendo, não temas, não temas. Aquietai-vos, está no texto, no mesmo versículo, aquietai-vos, olha o que está escrito, aquietai-vos. Moisés começa a dizer para o povo, não com essa, né, aqui como eu estou falando, mas imagina toda a situação, e Moisés falando para o povo, não temas, não temas, aquietai-vos, abaixar os ânimos das pessoas naquele momento. Deus estava com Moisés, ajudou sim, Deus capacita o seu povo, Deus capacita o pai de família, Deus capacita um líder para acalmar, para ajudar, trazer a paz para esse povo, porque senão vamos entrar num desespero. Todos nós tem medo? Tem medo, mas qual é a diferença de um medroso para um corajoso? O medroso, quando ele vê, ele se entra em desespero, ele se trava, fica quieto e não faz mais nada. O corajoso, ele tem medo, mas ele domina o medo. Ele domina. Então nós temos que aprender a dominar o medo. É difícil, mas Deus nos dá força, nos ajuda. Moisés diz para o povo, ele fala para ele, aquietai-vos. E olha que interessante o que ele diz para o povo, logo no finalzinho do versículo, ele diz assim, olha, vedes o livramento que o Senhor fará hoje, não é amanhã, é hoje. É hoje que o Senhor tem livramento para mim e para a sua vida. Talvez nesse momento você esteja passando um momento de luta, dificuldade financeira, porque é uma realidade, ou nem seja uma questão financeira, mas uma questão emocional. Já tinha um quadro depressivo, já tinha um quadro de pânico, de medo. Com essa situação, você se desespera e não quer sair de casa.
não quer se comunicar com ninguém. É certo que temos que manter uma distância por um momento, até que tudo isso passa. Mas uma coisa nós temos que ter no nosso coração, meu irmão e minha irmã, é dominar esse medo. E quando ele vir bater na sua porta, você clamar ao Senhor e dizer: meu Pai, meu Deus, meu Senhor, me ajuda. Peça ajuda, procura o seu líder, procura uma pessoa que você tenha confiança e conta os seus temores, as suas dores, e com certeza essa pessoa vai orar com você, vai te ajudar, porque o poder da oração é muito grande. Faz uma análise do inimigo, é real, é verdade? Sim, faça uma análise da sua situação. Eu estou fragilizada, eu preciso de ajuda. E procura ajuda. E faça uma análise desse Deus maravilhoso, que é o meu Deus, é o seu Deus, que cuida dos seus. Que nós, nesse momento, meu irmão e minha irmã, não venha perder a nossa fé, perder a nossa coragem, porque é Deus quem diz. Olha o que ele fala no final do versículo. Ele diz assim, do versículo 13: vede o livramento do Senhor, que hoje, não é amanhã, vos fará, porque os egípcios que hoje verdes, nunca mais o tornareis ver. E aí do versículo 14 o Senhor diz: o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Eu creio que se Deus quiser, Ele põe a mão e tira todo esse vírus. E eu creio também que Deus capacita homens, mulheres, pesquisadores, homens profissionais para estudarem, encontrarem a solução e trazer para o povo a vacina necessária, o tratamento necessário. E a nossa parte nós vamos fazer é realmente nos deixar um pouco, recuar. Deus cuida dos seus. Deus não foi pego de surpresa. Deus é aquele que é o mesmo de ontem, é o de hoje e vai ser para todos sempre. E nós necessitamos ter essa confiança em Deus. É difícil o momento que estamos passando, é difícil. Mais difícil ainda é ficar longe do Senhor. Porque se com Ele passamos por lutas, imagina sem Ele. Entramos no desespero. Que nesse momento você possa ir no lugar onde você está, olhar para o autor e consumador da fé, que é o nosso Deus, e dizer: meu Pai, eu estou realmente com medo, eu estou angustiado, eu preciso de ajuda. Me socorre. É reconhecer a sua fragilidade, a sua necessidade, clamar ao Senhor e acreditar. E também levar essa palavra de bênção, essa palavra de vida para aqueles que estão desesperados, desanimados, e dizer a eles que há um Deus em Israel, há um Deus todo-poderoso. Que você nesse momento possa fechar os teus olhos e eu quero orar com você, no nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado por essa palavra, que ela é rica, Senhor Deus, e poderosa. E nos dá uma lição, Deus, nos mostrando que o Senhor é Deus, que o Senhor livra o seu povo, que o Senhor é aquele que cuida do seu povo, que o Senhor, Pai querido, não os perdeu, Senhor Deus, a seu poder, Senhor Deus, que o Senhor não perdeu, Pai amado, porque o Senhor é Deus, é soberano, o controle é do Senhor, Pai. Todo o controle da humanidade, de toda a criação, é sua, Senhor Deus. Tu és maravilhoso, Pai eterno, santo, digno de toda adoração, de todo louvor. E como a tua palavra disse, meu Senhor, que é para que tudo que ia acontecer com o povo nesse momento era para que o teu nome fosse glorificado. E que nesse momento no qual nós estamos vivendo no nosso país, Deus, seja um momento aonde o seu povo levanta a voz e diz que o Senhor é realmente um Deus todo-poderoso, usando a sua vida como testemunho, não de lamento, de choro, de sofrimento, mas um lamento, sim, Senhor Deus, mas de oração, de clamar ao Senhor
e olhar para ti, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus e não há outro igual a ti. Pai amado, no nome de Jesus, oramos por toda a liderança, Pai. Todos, Senhor Deus, governadores, prefeitos, nosso presidente. Oramos, Senhor Deus, pelos médicos, Pai, pelos pesquisadores. Oramos pelas pessoas que estão hospitalizadas. Oramos pelas pessoas, Deus querido, que estão acamadas, Senhor Deus, ali em recuperação. E Deus, que o Senhor, Pai querido, visita nesse momento, Pai, cada família, Deus, cada pai de família, cada mulher, Senhor Deus, e dê sabedoria, Senhor Deus, em nome de Jesus, para direcionar a sua família, Senhor, no nome de Jesus, Pai querido. Oramos, Deus, e te damos graça pela tua fidelidade, pelo teu grande amor, e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos céus e da terra. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo.